Fala galera, hoje a nossa aulinha online vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou continuar com a matéria, vou dar uma segurada. Estamos um pouquinho com conteúdo adiantado, então eu resolvi separar esse vídeo para a gente fazer uma revisão dos últimos conteúdos. E como a gente estava falando de razão, eu vou resolver alguns exercícios, tirando dúvidas, relembrando alguns conceitos. Vou escolher assim umas 8 a 10 questões. Vamos ver quanto tempo que vai dar o vídeo. Quando der mais ou menos meia horinha a gente para, tá? Questões do livro para a gente poder resolver. Então peguem o livrinho de vocês, todo mundo, o livrinho do 7º ano, livro normal, é esse livro que eu vou usar, ok? Peguem o livro de vocês, coloquem na página 285, que eu vou lendo as questões e vou resolvendo no quadro, tá? Essas questões que eu vou fazer é do Trabalhando o Conhecimento Adquirido. É justamente a parte do livro que fala sobre uma revisão de tudo que a gente aprendeu no último capítulo, que fala sobre razões, ok? Então, dá um pause no vídeo, vá correndo, pegue o seu livro e coloque na página 285. E pode despausar para a gente continuar. Vamos lá? Então, não vou fazer todas as questões na ordem, selecionei algumas, as mais importantes, as mais legais, para a gente poder discutir, comentar. Então, eu vou falando o número que eu vou fazer. Na página 285 mesmo, nós vamos começar pela questão 2. A questão 2, ela relembra o conceito das razões importantes que nós estudamos. Então, vamos lá. Ela diz assim, ó. Algumas razões recebem nomes especiais. Escolha no quadro abaixo a palavra que completa corretamente a afirmação de cada item. Depois, complete as afirmações. Aí a gente tem aqui um quadro com as palavras escala, consumo médio, velocidade média, densidade demográfica e densidade de um corpo. Na letra A tem o seguinte: a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Qual é a razão que a gente aprendeu que fala sobre a distância dividido pelo tempo gasto? Qual é o nome dessa razão? É a velocidade média, né? Na letra B, ele quer descobrir a razão entre a massa de um corpo e o seu volume. O que calcula a massa do corpo dividido pelo volume? A densidade do corpo, né? A densidade do objeto, densidade de um corpo, também conhecido como densidade de massa. Na letra C, ele fala da razão entre a medida do comprimento que está representado num desenho, numa representação gráfica, e a medida correspondente do comprimento real. Expressa uma mesma unidade de medida. Então ele está falando quando a gente compara o tamanho do desenho com o tamanho real, ambos na mesma unidade de medida. Qual é essa razão? É a razão da escala. A escala, né, é justamente o comprimento do desenho pelo comprimento real. Então, estamos falando aqui da escala. Na letra D, ele fala a razão entre a quantidade de habitantes e a área de uma região. É aquilo que a tia falou do quão apertado está um lugar. Quantidade de habitantes por metro quadrado. Isso nada mais é do que a densidade demográfica. Beleza? Na letra E, razão entre distância percorrida e quantidade de combustível consumido. A distância pela quantidade de combustível é o consumo médio de um determinado automóvel, de uma moto, de um carro, de um ônibus, né? De qualquer meio de transporte. É o consumo médio que a gente está falando. Beleza. Agora, olha só. Vamos para a questão 3. A próxima, a seguinte. Ela fala o seguinte: o que significa dizer que a escala de um mapa está de 1 para 1000, que está escrito dessa forma aqui, ó. 1 para 1000, né? A gente viu que a escala nada mais é do que a razão entre o comprimento do desenho pelo comprimento real. Isso daqui só é uma outra forma da gente escrever a razão, né? Porque como a razão é uma divisão, aqui a gente escreve ela pelo símbolo da divisão, o sinal da divisão. E aqui a gente escreve por uma fração. Então as duas estão dizendo a mesma coisa. Isso daqui, na escala, a escala é igual ao desenho pelo tamanho real. Na escala,
As grandezas têm que estar com a mesma unidade de medida. E por isso que os números são tão discrepantes, tão diferentes um do outro. Aqui eu tenho 1 para 1000. Todos os números aqui estão com a mesma unidade de medida, que é em centímetros. Eu estou dizendo que a cada 1 centímetro de quê, gente? Quem vem primeiro? Desenho. A cada 1 centímetro do meu desenho corresponde a 1000 centímetros na minha vida real, beleza? Então, se eu tenho a planta de uma casa, por exemplo, e aqui a planta de uma casa, e aqui é o meu quarto. Se aqui eu tivesse 1 centímetro, nessa escala aqui tá muito grande, né? Mas vamos usar essa mesmo. Se aqui tem 1 centímetro, olha só, no meu quarto, na vida real, essa mesma parede de 1 centímetro, ela ia ter 1000 centímetros. 1000 centímetros, ele é equivalente a 10 metros. Ia ser um mega quarto, né? Se aqui eu falo que tem 2 centímetros, se cada centímetro é igual a 1000 centímetros na vida real, se aqui eu tenho 2, eu ia ter 1000, 2000 centímetros na minha vida real. Se eu tenho 2000 centímetros, para eu passar para metros, eu tenho que voltar 2 escadas, que ia dar um quarto de 10 por 20 metros, ok? Essa é a ideia da escala. Aí ele fala assim, o que significa dizer que a escala de um mapa é de 1 para 1000, que cada centímetro desenhado no meu mapa é equivalente a 1000 centímetros na vida real, ok? Até aí tranquilo? Tranquilo, né? Então vamos lá. Agora, ainda na página 285, na seção 41, que é a de baixo, nós vamos discutir essa questão 1, 2 e 3, ok? São essas questões aqui, ó. 1, 2 e 3, nessa seção 41. Vamos lá. A questão 1 diz o seguinte: calcule a razão entre. Lembrando que quando a gente fala da razão entre 2 números, a gente tem que obedecer a ordem. O primeiro cara é o antecedente e o segundo é o consequente, né? Os termos de uma razão. Ele quer que você calcule a razão entre menos 1 e 4. Então fica simples. Menos 1 sobre 4. Apenas. Ele quer que eu calcule a razão entre 2 terços e menos 3 quintos. Esse daqui é o número 1, letra A. Então, na letra B, ele quer a razão de 2 terços por menos 3 quintos. Como que eu resolvo isso daqui? Copio a primeira, troco o sinal e inverte a segunda. Então, aqui fica 5 terços. E essa daqui é negativa. Mais com menos, menos. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. Então, isso dá menos 10 nonos. Na letra C, ele quer a razão entre 1,6 e 1 oitavos. 1,6 e 1 oitavo. Como que eu escrevo isso? Eu posso colocar esse cara em forma de fração. Como que fica ele em forma de fração? É a mesma coisa que eu escrever 16 sobre 10. Como ele quer a razão desse cara e desse, então é 16 sobre 10 dividido por 1 oitavo. Então, a mesma coisa que a gente fez em cima. Copia a primeira, 16 sobre 10, troca o sinal e inverte a segunda, 8 sobre 1. Pronto. A gente pode simplificar, não pode? Pode. Ou pode fazer direto do jeito que tá. Só que vamos simplificar. Vamos dividir aqui por 2, vai dar 4, e aqui por 2 vai dar 5. 4 vezes o 16 dá 64, né? 5 vezes 1 dá 5. E aqui está a razão. 64 sobre 5. Tranquilo, né? Vamos lá. Vamos para o número 2. Posso apagar o quadro, né? Qualquer coisa, quem ainda não fez, pausa o vídeo, copia e pronto. E depois dá um play aí para continuar. Vamos lá. O 2 diz o seguinte: observe o quadro. Aí tem aí times e pontos ganhos. Determine a razão entre, obedecendo a ordem. Então, muita atenção. Na letra A, deixa eu ver se aqui dá. No 2 de letra A, ele quer
a razão entre o número de pontos ganhos pelo Fluminense e pelo Flamengo. Pelo Fluminense, ele ganhou 8 pontos e o Flamengo 16. Então, a razão nada mais é do que 8 sobre 16. Podemos simplificar, não podemos? Por 8 em cima e por 8 embaixo, e isso dá meio. A razão é meio. Beleza? Na letra B. Na letra B, ele pede o número de pontos ganhos pelo Botafogo e pelo Vasco. Botafogo 14, Vasco 12. Então, ó, 14 sobre 12. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Posso simplificar por 2 em cima e por 2 embaixo, que dá 7 sobre 6. Não dá para simplificar mais. Então, ótimo. Tranquilo, né? Número 3. A maquete de um prédio foi feita na escala de 1 para 200. Então, número 3, eu tenho que a minha escala é de 1 para 200. A cada 1 centímetro no meu desenho é equivalente a 200 centímetros na vida real. Beleza? Aí ele fala o seguinte: a sua altura mede 40 centímetros, né, na maquete. Qual é a medida da altura real do prédio? Olha só, turma, vamos lá. Aqui eu tenho o tamanho do desenho, aqui eu tenho o tamanho real. Ele fala que no desenho a altura do prédio é de 40 centímetros. Desenho, vou colocar aqui embaixo de desenho. E ele quer saber qual é essa altura no tamanho real. Então, olha só, vamos observar o que aconteceu. Do número 1 para virar 40, eu não multipliquei por 40? 1 vezes 40 dá 40. A mesma coisa eu tenho que fazer do outro lado. Então, se 1 centímetro no meu desenho equivale a 200, 40 centímetros vai ser o quê? Vai ser 40 vezes 200. Sei que eu multipliquei por 40? Aqui eu também vou multiplicar por 40. Primeiro, vocês vão organizar desenho embaixo de desenho, real embaixo de real. Se vocês conseguirem perceber o que aconteceu de um para o outro, é só repetir do outro lado. Então, esse x aqui vai ser o 200 vezes o 40. 4 vezes 2, 8. 1, 2, 3 zeros. Agora, repara, isso daqui está em centímetros. Para eu passar para metros, eu tenho que voltar 2 casas. Então, é a mesma coisa que 80 metros. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. Virem a página. Agora, nós vamos para a página 286, na seção 42. Vamos pensar no número 3, ok? Vou apagar o quadro. Quem não conseguiu copiar, basta dar aquele pause que você vai conseguir. Vamos lá. Agora a gente vai virar a página. Agora a gente está na página 286. Página 286. Lembrando que estamos fazendo uma revisão por conta do nosso conteúdo estar um pouquinho adiantado. Questão de número 3. Vamos ver o que diz essa questão. Ela fala o seguinte: qual é a velocidade da luz no vácuo? Opa, já vou anotar, senão eu vou esquecer. Ele não está pedindo a velocidade? Então, ó, V igual ponto de interrogação, que é a pergunta que ele está te pedindo. Qual é a velocidade da luz no vácuo, considerando que a Terra está a aproximadamente 15 milhões de quilômetros do Sol e que um raio de luz solar leva em torno de 500 segundos para atingir a Terra? Então, olha só, a distância, ele falou que a distância é 150 milhões. Então, 150 milhões é 150 mais 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, essa é a distância. E ele falou 150 milhões de quilômetros. Então, eu vou deixar aqui, ó, quilômetros. E o tempo é de 500 segundos. E o tempo é de 500 segundos. Beleza? A resposta, como ele não pediu
em quilômetros por hora ou metros por segundo, a gente pode deixar em quilômetros por segundo mesmo. Ele não pediu a unidade de medida, tá? Então, a gente sabe que a velocidade, ela é a distância sobre o tempo. Então, a velocidade vai ser 150 milhões, né? Dividido pelo tempo, que é 500. 1, 0, 2, 0. 1, 0, 2 zeros. O que sobrou? Isso tudo aí. O 15 dividido por 5 dá 3. Agora eu tenho que acrescentar os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso daí dá o quê? 300 mil o quê? Criança, qual vai ser a unidade de medidas? Quilômetros por segundo, porque eu usei a distância em quilômetro e o tempo em segundos. Beleza? Questão de número 4. Agora a tia vai apagar para fazer a próxima. Número 4. A número 4 diz o seguinte: um ônibus percorre em média 15 quilômetros com 1 litro de óleo diesel. Ou seja, isso é o consumo, né? O quanto que ele percorre para o litro é o consumo dele. Então, eu já sei que o consumo é 15 quilômetros por litro de óleo diesel. Que ele falou que ele faz 15 quilômetros a cada 1 litro. Quantos litros de óleo serão necessários em uma viagem de 90 quilômetros? Então, a distância que ele vai percorrer é igual a 90. Ele quer saber quantos litros. Essa daqui, a gente pode usar o método intuitivo da gente ou aplicar a fórmula. Se eu sei que ele faz 15 quilômetros por litro, 90 quilômetros tem 90 quilômetros, dá para eu colocar o 15 aqui dentro quantas vezes? Ó, esse 90 aqui nada mais é do que 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15, ó. 30, 60, 90. Só que a cada 15 ele não gasta 1 litro? 1 litro aqui, opa. 1 litro aqui, 1 litro aqui, 1 litro aqui. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai gastar 6 litros. Isso que a tia fez, nada mais é do que eu pegar o 90, dividir por 15. Isso dá 6, certo? Se a cada 15 ele gasta 1 litro, 90 dividido por 15 dá 6, então ele vai gastar 6 litros. E eu poderia também aplicar a fórmula do consumo. Como que seria a fórmula do consumo? A fórmula do consumo médio gasto, o consumo é a distância pela quantidade de litros. Como ele disse que o consumo é 15 km por litro, então o meu C é 15, a minha distância que eu tenho que percorrer era de 90 km e a quantidade de litros é o que eu quero achar. Como que eu resolvo isso daí? Esse L que está aqui dividindo, ele passa multiplicando. Então, ia ficar 15L é igual a 90. O 15 que está multiplicando passa dividindo. 90 dividido por 15. A gente ia cair na mesma razão que a gente estava anteriormente. 90 dividido por 15 dá 6. Então, a quantidade de litros que ele vai gastar é 6. Beleza? São 6 litros. Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a página 287. Ok? Página 287, seção 43, vamos para a questão de número 1. A tia vai apagar aqui. Vamos lá. A questão fala o seguinte, ó. Em um jogo de basquete, Marcela acertou 20 dos 28 arremessos que fez. Então, ó, número 1. Ele acertou 20 e ele fez, vou botar aqui, ó, fez arremessos 28. Tá ok? 28 arremessos que ele fez. Qual a razão entre o número de arremessos e o número de cestas? Ele quer a razão do número de arremessos, ou seja, a gente chamou aqui, ó, quantos arremessos ele fez, a razão entre o número de arremessos e o número de cesta, que é quanto que ele acertou.
Então, olha só, isso daqui nada mais é do que o 28 sobre o 20. Dá para simplificar, ó. Dá para dividir direto por 4. 28 dividido por 4 dá 7. 20 dividido por 4 dá 5. Então, a razão é 7/5. Beleza? Número 3. Vamos lá. Ainda na página 287, na seção 43, nós vamos fazer o número 3. Está dizendo o seguinte: a razão entre o número de médicos e o número de habitantes de uma cidade é 1 para 3.000. Então, essa razão aqui... Ai, quase que eu caí. 1 para 3.000 é exatamente o número de médicos pelo número de habitantes, beleza? De uma cidade. Aí ele fala assim: determine a população dessa cidade, ou seja, a quantidade de habitantes, ok? Sabendo que há 42 médicos. Então, ó, eu vou pegar essa razão aqui como padrão, que ela disse que é de 1 para 3.000. Aqui em cima eu sei que é o número de médicos. Como ela sabe que tem 42 médicos, então eu tenho que colocar o número de médicos em cima. Dividido, o número de habitantes é o que ela quer que eu ache, que é a população. Eu vou chamar de X. Usei a razão que ela me deu, que é 1 para 300, que significa o quê? Médico em cima, habitantes embaixo. Então, 1 para 300 tem que ser igual. Como eu sei que tem 42 médicos, eu coloquei o 42 em cima. Como embaixo vai ser o quê? Vai ser a minha população, que é o que eu quero descobrir. Chamei de X. Depois que você montou isso daqui, você pode observar. Do 1 para o 42, o que a gente fez? A gente multiplicou por 42. O mesmo eu posso fazer aqui. De 3.000 para X, eu também tenho que multiplicar por 42. Tudo que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo. Beleza? Então, isso daqui vai ficar... Esse X vai ser eu pegar o meu 3.000 vezes o 42. Que isso daqui vai dar 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3, 0. 126.000 habitantes, ok? Então, aqui, ó, habitantes, 126.000 habitantes. Agora, vamos para a questão de número 4. Vamos fazer a 4 e a 5 e encerra, ok? Já temos 22 minutos, a tia vai apagar. Questão de número 4. A 4 diz o seguinte: na figura abaixo temos o desenho reduzido de um submarino na escala de 1 para 150. Então, ó, aqui é a escala, essa é a questão 4. Escala de 1 para 150. Aí ele fala o seguinte: qual é a medida do seu comprimento real em metros? E aí, o comprimento no desenho está 8 centímetros. Então, vamos usar aquela ideia que a tia falou? Desenho, comprimento do desenho, comprimento real. Como no desenho eu tenho 8 centímetros, no real eu vou ter X. Do 1 para o 8, a gente multiplicou 8. Então, aqui, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que multiplicar 8. Essa seta que a tia faz serve tanto daqui para cá, quanto daqui para lá. Daqui para lá, eu tenho que pegar do 8 para o X. Do 1 para o 8, eu tenho que pegar do 150 para o X. Não importa qual a ordem. Só que você, a mesma coisa que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Ou a mesma coisa que você faz em cima, você tem que fazer embaixo. Então, a gente acaba de descobrir que esse X, basta eu pegar o 150 vezes o 8, né? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40 sobre 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Calma. 12. Então, isso daqui vai ficar 1.200. 1.200 o quê? Centímetros, porque aqui todo mundo tem a mesma unidade de medida.
Se é 1.200 centímetros, ele quer saber quantos metros tem um submarino na vida real, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar para metros. De centímetros para metros, eu tenho que voltar 2 casas. 1, 2. Então, isso daqui é a mesma coisa que 12 metros. Beleza? Beleza, né? Vamos para a última questão de número 5. Um pouquinho confusa, mas ela é bem interessante. Essa questão de número 5. Prestem atenção. Olha só. Ainda na página 287, seção 43. A questão 5 fala o seguinte. Determine a razão inversa de uma razão equivalente a 3/7, ou seja, ela quer uma razão equivalente a 3/7. Então, olha só, eu tenho aqui 3/7, vou pegar uma razão equivalente a 3/7, que eu vou chamar de x sobre y, né? Razões equivalentes são razões iguais. Então, x sobre y é uma razão que ela é equivalente a 3/7. Aí depois, só que ela me pediu a razão inversa. Então, se eu acho essa razão aqui, depois é só eu inverter, tá? Olha só, porque ela quer aqui, ó. Determine a razão inversa de uma razão equivalente a 3/7. Vamos com calma. Primeiro eu vou achar uma razão equivalente a 3/7. Depois eu pego a inversa dela, ok? Só que ela fala ainda cuja soma dos termos seja 50. Então, ela fala pra gente que x mais y tem que dar 50. Isso é uma das propriedades de razão, né? Aqui, a gente não consegue resolver, porque eu tenho 2 variáveis. Só que eu posso transformar. Como ela me deu aqui x mais y, eu tenho que fazer aparecer esse x mais y para eu trocar por 50. Só que esse x mais y, ele é quem? Ele é o antecedente mais o consequente. Então, eu vou fazer essa mesma coisa aqui do outro lado. Vou pegar o antecedente, que é o 3, mais o consequente, que é o 7, e vou dividir por qualquer um deles. Vocês podem escolher. Aí não importa. Vocês podem dividir por 3 ou por 7, tanto faz. Vamos dividir por 7, que é o de baixo. A mesma coisa a gente tem que fazer em cima. Vou pegar o antecedente mais o consequente. Tudo que eu fiz de um lado eu tenho que fazer do outro. E vou dividir. Eu não dividi pelo que está embaixo? Então, aqui eu tenho que pegar aquele carinha que está embaixo. Então, é meu y. Agora eu consigo escrever isso daqui, ó, tirando o x vai sumir uma das variáveis. 3 mais 7 vai ficar 10 sobre 7 é igual x mais y. A gente sabe que é 50, que foi o que ele deu, sobre o y. Fiquei só com y. Então, eu vou descobrir agora o valor de y. Olha, a gente consegue ver o que aconteceu do 10 para 50. Do 10 para o 50, a gente multiplicou 5. Então, do 7 para o y, nós vamos multiplicar 5 também. Então, 7 vezes 5 dá 35. Então, a gente acaba de descobrir que esse y tem que ser 35. Ah, que maravilha! Se meu y é 35, quanto que tem que ser o x? Daqui a gente tira que o x tem que ser igual a 15. Por quê? Porque é o que falta para dar 50. 35, 40 e 50. A gente descobriu o y igual a 35, então falta eu botar 15 para dar esses 50. Então, o x é 15, né? Então, essa razão aqui, x sobre y, é 15 sobre 35. Vou colocar aqui do ladinho, deixa eu pegar aqui, ó. Essa razão aqui é 15 sobre 35. Mas é isso que ele pede? Não. Ele pede o quê? Determine a razão inversa de uma razão equivalente ao 3/7. Essa daqui é a razão equivalente ao 3/7, mas ele quer a inversa. O que é uma razão inversa? É quando o meu consequente, ele toma o lugar do antecedente e o antecedente toma o lugar do consequente. Então, é só inverter. Então, a resposta, a razão procurada é o 35 sobre 15. Essa é a razão procurada por ele. 35 sobre 15. Fizemos essa aulinha, uma aulinha de retomadas de conteúdos, né? A gente retomou alguns conteúdos que já foram dados para a gente poder não avançar mais com a matéria, porque nós estamos um pouquinho adiantados. Então,
Espero que vocês tenham gostado. Estudem, não deixem de estudar. E até a próxima semana. Beijos, fiquem com Deus.